A indústria é um dos setores que impulsionaram o crescimento do PIB no segundo trimestre deste ano. De acordo com o IBGE, o crescimento foi de 1,8% em relação aos 3 primeiros meses de 2024. Para especialistas, apesar da força do setor, o excesso de tributos ainda é um obstáculo para uma expansão. Realidade que deve mudar com a reforma tributária. É o que você vê agora na terceira reportagem da série Caminhos para o Crescimento. Os últimos 2 anos foram desafiadores para o setor industrial do Brasil. Nomes conhecidos da indústria automobilística, por exemplo, abandonaram o país. E cenas como esta até se tornaram comuns nesse período. As causas para essa baixa foram várias, entre elas a pandemia, que parou linhas de produção e causou escassez de matéria-prima. A retomada veio com a volta do comércio e o fim das medidas restritivas impostas pelas autoridades durante a pandemia. Mas, de acordo com os especialistas, os juros altos e outros fatores ainda comprometem o crescimento, que poderia ser maior. O Brasil tem uma taxa de juros real muito elevada, dado que a taxa neutra é de 4,5%, e trabalhando com uma das taxas mais elevadas do planeta, é claro que isso tem um fator inibidor sobre a atividade produtiva. A indústria brasileira precisa de mais instrumentos para modernizar o ambiente de negócio. E não podemos esquecer da questão tributária. A carga fiscal média que é atribuída ao setor industrial aqui no Brasil é de cerca de 42%, segundo informações da Confederação Nacional da Indústria. Isso equivale a praticamente o dobro da média do que é cobrado em outros países emergentes. Por isso, a reforma tributária é a grande expectativa do setor para destravar o crescimento. E por que isso é importante? Porque a indústria é o setor da economia brasileira que paga os melhores salários e ainda pode ajudar a impulsionar outros setores da economia, como, por exemplo, o caso do setor de serviços. Já que tendo os melhores salários, a gente também consegue ter um maior poder de consumo. Com um crescimento de 1,8% no segundo trimestre deste ano em relação aos 3 primeiros meses de 2024, a expectativa é de mais crescimento para o setor. Deve crescer algo como 2,3%, e a agenda dos próximos anos tende a ser muito positiva. Crescimento que o Luiz espera. Com 67 anos aqui no Brasil, essa montadora de veículos pesados já produziu mais de 2,5 milhões de unidades, segundo a Associação Nacional de Veículos Automotores, a Anfávia. E a expectativa é de que em 2024 sejam vendidos 143 mil caminhões e ônibus, o que representa um crescimento de quase 11% em relação a 2023. Um crescimento anual que pode ser ainda maior a partir do momento que houver a implementação da reforma tributária. A carga tributária no Brasil indica que vai ser 26,5%, que é uma maior carga tributária para o IVA, né, em relação aos países mais modernos. Mas a gente espera, né, que essa reforma realmente venha simplificar a vida das empresas, com a preocupação com a carga tributária. Especialistas também apontam que o crescimento poderia ser maior, com menos impostos e uma concorrência mais igualitária com produtos chineses. Um exemplo foi a discussão da taxa das blusinhas. Outro ponto importante para alavancar o setor está no aumento das exportações brasileiras. Mas, para isso, é preciso investimento para sermos mais competitivos. Hoje a gente tem uma taxa de juros que ainda está num terreno contracionista, né? O Banco Central está nessa tentativa de levar a inflação para a meta, e isso, consequentemente, leva a um cenário de aperto monetário, e isso traz impactos econômicos em diversos aspectos. Então, a gente observa iniciativas como, por exemplo, um fortalecimento do BNDES nesse sentido, entre outras ações que estão sendo realizadas no ponto de vista de políticas públicas com esse objetivo de fortalecer a indústria nacional.
E hoje é impossível falar de indústria sem citar a transição energética. A energia é um dos itens mais importantes dentro da atividade industrial e o preço final dos produtos ou serviços entregues ao consumidor acabam sendo atingidos quando há um gasto maior de energia. O Brasil já enxerga os caminhos para mudar essa realidade. O Brasil tem uma matriz energética limpa, um enorme potencial de produção de energia verde, barata, e isso pode ser um elemento impulsionador de uma nova industrialização para o país em torno da descarbonização produtiva. Produzir o cimento verde, o aço verde, a agroquímica, ou seja, a indústria verde. Isso gera emprego, gera investimentos, gera prosperidade. Aqui nessa montadora, que conta com 7.000 funcionários, a agenda ESG ganha espaço. O Euro 6, que é o sistema para redução na emissão de gases poluentes por veículos pesados, que chegou ao Brasil em janeiro de 2023, é rigorosamente cumprido. Nós estamos falando de redução substancial dos poluentes, né? Isso é bom para os veículos novos. O desafio no Brasil são os veículos velhos que continuam rodando nesse país. A gente entende que, além do veículo novo, precisam resolver a questão dos veículos velhos através de um programa de renovação da frota de veículos pesados. Isso vai realmente contribuir para a redução substancial dos poluentes que afetam a sociedade, a população em geral. Na reportagem de amanhã, vamos ver como o setor de serviços também se recupera da pandemia, volta a crescer e ajuda a alavancar o PIB.